Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela foi criada para ser perfeita, virgem, submissa, vendável. Aos 19 anos, foi leiloada pela própria madrasta, diante de homens dispostos a tudo. Mas um advogado, milionário, interrompeu o leilão. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos, como esse continuando. O espelho refletia uma estranha que Isadora Tavares mal reconhecia. O vestido de seda marfim abraçava seu corpo como uma segunda pele, enquanto as mãos da cabeleireira francesa ajustavam cada fio de seus cabelos castanhos em um coque impecável. Era como se estivesse sendo preparada para um ritual. E, de certa forma, estava. Mais ruge nos lábios, ordenou Leontina da poltrona ao lado, sem levantar os olhos do tablet onde revisava a lista de convidados. Sua madrasta tinha essa capacidade de transformar qualquer ambiente em um escritório de negócios, mesmo o closet de uma mansão em Campos do Jordão. Hoje você precisa estar perfeita, querida. Absolutamente perfeita. Isadora engoliu em seco. Aos 22 anos, ainda se sentia como uma boneca nas mãos de Leontina. Desde a morte do pai, 5 anos atrás, sua vida havia se tornado uma sucessão de preparações para momentos como este. Aulas de postura, de conversação, de piano, línguas mortas e vivas, história da arte e etiqueta social. Tudo para moldá-la. Na filha perfeita que um dia seria apresentada ao homem certo, da família certa, com a conta bancária certa. Mas algo naquela noite parecia diferente. Havia uma tensão no ar que Isadora não conseguia decifrar. Um nervosismo em Leontina que transbordava em comandos mais secos, olhares mais calculados. A gala beneficente é importante, disse Leontina, finalmente erguendo os olhos. Muitas pessoas influentes estarão presentes. Deputados, empresários, juízes. É uma oportunidade única de fazer contatos valiosos. Isadora assentiu, como sempre fazia. Havia aprendido desde cedo que questionar Leontina era inútil. Sua madrasta não era cruel no sentido tradicional. Nunca gritava, nunca batia. Mas havia nela uma frieza que cortava mais fundo que qualquer violência física. Era como viver sob o gelo constante de uma aprovação que nunca chegava por completo. O carro blindado deslizou pela estrada serpenteante da Serra da Mantiqueira, enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Isadora observava a paisagem pela janela fumê, tentando acalmar os batimentos do coração. Havia algo errado. Sentia isso nos ossos, naquela intuição primitiva que Leontina havia passado anos tentando domesticar. A mansão onde aconteceria a gala era uma construção imponente, toda em pedra e vidro, incrustada na encosta da montanha como uma joia. Cruel. Carros de luxo formavam uma fila ordenada na entrada, onde homens de smoking e mulheres em vestidos deslumbrantes desciam sob a luz dourada dos lustres. Lembre-se, murmurou Leontina, enquanto o motorista abria a porta. Você está aqui para impressionar. Seja elegante, mas não fale muito. Sorria, mas não seja exagerada. E, principalmente, obedeça a tudo o que eu disser. A última frase soou como uma ameaça velada, e Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O salão principal era uma demonstração de riqueza que beirava o obsceno. Cristais de Murano pendiam do teto como lágrimas congeladas, enquanto arranjos de orquídeas raras pontilhavam cada mesa. Os convidados circulavam com taças de champanhe e máscaras venezianas que deveriam conferir um ar de mistério elegante, mas que, aos olhos de Isadora, criavam uma atmosfera perturbadoramente teatral. Ela foi apresentada a uma sucessão de homens cujos nomes se perdiam em sua memória assim que eram pronunciados. Todos a cumprimentavam com um interesse particular, como se ela fosse um objeto, raro em exibição. Suas mãos eram beijadas por lábios que demoravam demais sobre sua pele, e seus olhos eram percorridos por olhares que a faziam sentir-se nua, mesmo vestida. Isadora é uma jovem excepcionalmente educada, Leontina repetia, como um mantra.
Fala 4 idiomas, toca piano como uma concertista e tem conhecimentos profundos em arte clássica. Era como ouvir uma descrição de um produto à venda. Foi então que ela o viu. Miguel Ferraz estava sozinho próximo às janelas que davam para o vale, e havia algo nele que o destacava dos outros homens presentes. Não usava máscara, e seu smoking, embora impecável, parecia secundário à presença que emanava. Era alto, com ombros largos e um porte que sugeria poder contido. Seus cabelos escuros estavam levemente desalinhados, como se ele houvesse passado as mãos por eles, e havia uma tensão em sua mandíbula que falava de impaciência mal disfarçada. Mas foram seus olhos que a capturaram. Escuros como café queimado, carregavam uma intensidade que a fez parar no meio do salão. Quando ele a notou observando-o, seus olhares se encontraram por um momento que pareceu se estender além do razoável. Havia algo naqueles olhos, raiva, talvez, ou dor, que fez o coração de Isadora acelerar de uma forma completamente nova. Quem é aquele homem? Perguntou baixinho para Leontina. Sua madrasta seguiu seu olhar e um sorriso que não chegava aos olhos curvou seus lábios. Miguel Ferraz, advogado criminalista, muito influente, muito rico, e, pelo que ouço dizer, muito seletivo em suas preferências. Antes que Isadora pudesse perguntar o que isso significava, as luzes do salão diminuíram e uma voz masculina ecoou pelos alto-falares. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa gala beneficente anual. Esta noite, além de contribuirmos para causas nobres, teremos o privilégio de apreciar alguns dos itens mais exclusivos do nosso leilão especial. Isadora sentiu Leontina tocar seu braço. Venha, querida. Está na hora. Hora do quê? Mas Leontina já a conduzia através de uma porta lateral, que dava para um corredor mais reservado. Outras jovens mulheres estavam sendo conduzidas pelo mesmo caminho, todas lindas, todas com a mesma expressão de confusão educada que Isadora reconhecia em si mesma. O que está acontecendo? Sussurrou ela, mas Leontina não respondeu. Foram levadas para um salão menor, mais íntimo, onde cadeiras estofadas formavam um semicírculo diante de uma pequena plataforma. O público era menor aqui, talvez 30 homens, todos mais velhos, todos observando com uma atenção que fez a pele de Isadora formigar de desconforto. Lote número 42, anunciou o leiloeiro, e Isadora sentiu o mundo girar, quando percebeu que ele falava dela. 22 anos, educação clássica europeia, domínio de múltiplas línguas e habilidades artísticas, completamente intocada e preparada para um colecionador exigente. O horror que se abateu sobre... Ela foi como um mergulho em água gelada. Ela era o lote. Ela estava sendo leiloada. Tentou se mover, mas Leontina estava ao seu lado, segurando seu braço com força suficiente para deixar marcas. Não se mova, sussurrou. Não estrague tudo agora. Os lances começaram baixos e foram subindo rapidamente. Vozes se ausavam do público, enquanto homens disputavam sua virgindade, como se fosse uma obra de arte rara. Isadora sentia-se desconectada do próprio corpo, como se estivesse flutuando acima da cena, observando uma estranha que se parecia com ela sendo vendida para o melhor ofertante. Foi então que uma voz cortou o ar. 2 milhões. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel Ferraz havia se levantado na última fileira, e sua voz carregava uma autoridade que fez todos os outros lances cessarem imediatamente. 2 milhões, repetiu o leiloeiro claramente surpreso. Alguém oferece mais? Ninguém se manifestou. Como poderiam? O lance havia sido tão alto que transformara a disputa em algo pessoal, quase violento, vendido ao senhor Ferraz. Isadora sentiu as pernas fraquejarem. Quando Miguel se aproximou da plataforma, ela pôde ver que havia algo diferente em seu rosto. Não era a satisfação doentia que esperava ver. Era algo mais próximo da fúria. Venha, disse ele, estendendo a mão. Isadora olhou para Leontina, esperando algum sinal, alguma explicação, mas sua madrasta
Apenas assentiu com um sorriso que era pura satisfação comercial. Parabéns pela aquisição, Dr. Ferraz, disse ela. Tenho certeza de que ficará muito satisfeito. Miguel nem olhou para Leontina. Seus olhos estavam fixos em Isadora, e havia algo neles que ela não conseguia decifrar. Não era desejo, pelo menos não do tipo que havia visto nos outros homens durante a noite. Era algo mais complexo, mais perigoso. Não vou machucá-la, disse ele baixinho apenas para ela. Mas precisamos sair daqui. Agora. Isadora hesitou por um momento que pareceu uma eternidade. Depois tomou sua mão. A viagem até a fazenda de Miguel foi feita em silêncio. Ele dirigia uma picape robusta pelas estradas escuras da serra. E Isadora observava seu perfil na luz intermitente dos postes. Havia algo nele que a intrigava e a assustava ao mesmo tempo. Suas mãos no volante eram firmes, mas ela podia ver a tensão em seus nós dos dedos. Para onde estamos indo? Perguntou finalmente. Minha fazenda fica isolada, longe de tudo, você ficará segura lá. Segura de quê? Ele a olhou de relance, e ela viu uma sombra cruzar seu rosto. De tudo que acabou de acontecer. A fazenda apareceu após 1 hora, de estrada. Uma construção rústica, mas elegante, aninhada entre morros cobertos de mata atlântica. A casa principal era de pedra e madeira, com varandas amplas e janelas que refletiam a luz da lua. Havia algo acolhedor nela que contrastava completamente com a mansão gelada onde Isadora havia crescido. Entre, disse Miguel segurando a porta. Para ela. O interior da casa era surpreendentemente caloroso. Móveis de madeira maciça, tapetes coloridos, livros espalhados por toda parte. Parecia o lar de alguém que realmente vivia ali, não apenas existia. Você deve estar com fome, disse ele, dirigindo-se à cozinha. Posso preparar algo simples. Isadora o seguiu, ainda, atordoada pelos eventos da noite. Por que você fez isso? Miguel parou no meio do movimento de abrir a geladeira. Fez o quê? Me comprou. Por que me comprou? Ele se virou para encará-la, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo vulnerável em seus olhos. Porque ninguém deveria ser vendido como um objeto. Porque o que estavam fazendo com você e com as outras é monstruoso. Então foi piedade? Não. A resposta veio rápida demais, carregada de uma emoção que ele claramente não pretendia revelar. Não foi piedade. Eles se encararam através da cozinha iluminada pela luz suave dos pendentes, e Isadora sentiu algo novo despertar em seu peito. Não era o medo controlado que sentia por Leontina, nem a submissão que havia sido ensinada a demonstrar. Era algo mais primitivo, mais real. Então o que foi? Miguel passou as mãos pelo cabelo, desalinhando-o ainda mais. Eu não sei. Quando te vi naquele salão, quando vi o que estavam fazendo, não consegui deixar que acontecesse. E agora? O que acontece agora? Agora você fica aqui até decidirmos o que fazer. Você está livre, Isadora. Pela primeira vez na vida, você está completamente livre. A palavra livre soou estranha em seus ouvidos. Ela não sabia nem por onde começar a processá-la. Vou mostrar seu quarto, disse Miguel claramente desconfortável com a direção que a conversa havia tomado. Você pode descansar. Amanhã conversamos sobre o futuro. O quarto que ele lhe mostrou era simples, mas confortável, com uma cama grande coberta por uma colcha artesanal e janelas que davam para os campos iluminados pela lua. Havia algo de paz naquele espaço que Isadora nunca havia sentido antes. Porta não tem tranca, disse Miguel da soleira. Você pode sair quando quiser, ir para onde quiser. Esta não é uma prisão. Depois que ele se foi, Isadora sentou-se na beira da cama e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza, exatamente, mas de algo mais complexo. Alívio misturado com terror, gratidão misturada com raiva. Pela primeira vez em sua vida, ninguém lhe dizia o que fazer, o que pensar, como se comportar. Ela era livre. Mas liberdade, descobriu, era a coisa mais assustadora do mundo. Naquela primeira noite na fazenda de Miguel, Isadora dormiu mais profundamente do que havia dormido em anos. Quando acordou, o sol já estava alto
e o cheiro de café fresco subia da cozinha. Desceu ainda vestindo o mesmo vestido de seda da noite anterior, sentindo-se estranha e fora de lugar. Miguel estava na varanda, tomando café e lendo jornais. Em um tablet. Havia trocado o smoking por jeans e uma camisa de algodão que o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Quando a viu, levantou-se imediatamente. Bom dia. Separei algumas roupas que podem servir em você. São de alguém que morava aqui antes. Havia uma hesitação em sua voz que fez Isadora se perguntar quem era essa pessoa misteriosa. Mas ela não perguntou. Havia tantas perguntas que precisava fazer que não sabia por onde começar. Obrigada, disse simplesmente. Eles tomaram café juntos, em um silêncio que aos poucos foi se tornando menos desconfortável. Miguel não a pressionava a falar, não fazia perguntas invasivas. Simplesmente estava ali, presente, mas respeitoso, e Isadora começou a relaxar pela primeira vez em muito tempo. O que você fazia antes de ontem à noite? Perguntou ela finalmente. Como? Assim? Sua vida. Como era sua vida normal? Miguel sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e a transformação em seu rosto foi impressionante. Trabalho muito. Casos difíceis, clientes complicados. Passo a maior parte do tempo na cidade, mas venho para cá quando preciso pensar. E funciona. Ajuda a pensar? Às vezes. Ele a olhou com curiosidade. E você? O que gostava de fazer? Antes de ser vendida como gado? As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Mas Miguel não recuou. Sim. Antes disso. Isadora pensou por um momento. Eu tocava piano. Lia muito. Estudava línguas que nunca pensei que usaria para alguma coisa útil. Observava pessoas nas festas e imaginava como eram suas vidas verdadeiras. E o que você imaginava? Que eram mais reais do que a minha. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Isadora sentiu algo estranho acontecer. Pela primeira vez na vida, alguém estava realmente a escutando, não avaliando suas palavras em busca de imperfeições ou inadequações, apenas escutando. Posso fazer uma pergunta? Disse ela. Miguel assentiu. Por que você estava naquele leilão? Você não parecia como os outros homens. A expressão de Miguel se fechou imediatamente, e Isadora soube que havia tocado em algo doloroso. É uma longa história, disse ele finalmente. Temos tempo. Miguel a estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia confiar nela. Finalmente, suspirou. Estou procurando alguém há 8 anos. Alguém que desapareceu em circunstâncias semelhantes ao que você passou ontem à noite. Alguém importante para você? A pessoa mais importante. Isadora sentiu algo estranho se mover em seu peito. Algo que levou um momento para reconhecer como ciúme. A ideia de que Miguel poderia estar procurando uma mulher perdida, talvez uma grande amor, a incomodava de uma forma que não conseguia explicar. Você a encontrou? Não. Mas encontrei muitas outras, e cada uma que encontro me diz que estou chegando mais perto. É por isso que você me salvou? Porque eu poderia ter informações? Miguel a encarou diretamente, e havia algo intenso em seus olhos que fez o coração de Isadora acelerar. Não, disse ele. Eu a salvei, porque, no momento em que a vi naquela plataforma, soube que não conseguiria viver comigo mesmo se deixasse aquilo acontecer. As palavras pairaram entre eles, carregadas de um peso que nenhum dos dois estava pronto para confrontar. Isadora sentiu algo se mover dentro dela, algo quente e desconhecido que a fez querer se aproximar dele, tocar seu rosto, descobrir o que mais havia por trás daqueles olhos escuros. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Miguel se levantou abruptamente. Vou mostrar a fazenda para você, disse ele, claramente desconfortável com a intimidade do momento. Assim pode se orientar. Melhor. Eles passaram a manhã caminhando pelos campos e pastos, e Isadora descobriu um mundo completamente novo. Havia cavalos pastando livremente, um riacho que cortava a propriedade com água cristalina, e uma paz que ela nunca havia imaginado que existisse.
Era como se toda a sua vida até aquele momento tivesse sido vivida em tons de cinza, e agora, de repente, ela podia ver cores. É lindo aqui, disse ela, parando próximo ao riacho para observar os pequenos peixes que nadavam entre as pedras. É meu refúgio, concordou Miguel. Quando as coisas ficam muito pesadas na cidade, venho para cá e lembro como o mundo pode ser simples. Deve ser bom ter um lugar assim. Agora é seu também, disse ele, e havia algo em sua voz que fez Isadora se virar para olhá-lo. Como? Assim? Você pode ficar aqui pelo tempo que quiser, até decidir o que quer fazer da vida. A oferta era tentadora, mas também assustadora. E se eu nunca decidir? E se eu não souber como viver uma vida normal? Miguel se aproximou dela, e Isadora pôde sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele. Então aprenderemos juntos, disse ele baixinho. Eles estavam muito próximos agora, próximos o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas cicatrizes em suas mãos, a forma como seus lábios se curvavam levemente quando ele estava pensativo. Havia uma tensão no ar que ela não compreendia completamente, mas que a fazia sentir-se viva de uma forma completamente nova. Miguel, sussurrou ela, sem saber exatamente o que queria dizer. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra algo interno. Quando os abriu novamente, havia uma resolução neles que não estava lá antes. Isadora, disse ele, sua voz rouca. Há coisas sobre mim que você não sabe, coisas que poderiam mudar completamente a forma como me vê. Como o quê? Como o fato de que não sou o homem bom que você pensa que sou. Antes que ela pudesse responder, o som de um carro se aproximando os fez voltar para a realidade. Miguel imediatamente ficou tenso, sua mão movendo-se instintivamente para algo dentro de sua jaqueta. Fique atrás de mim, disse ele, sua voz assumindo um tom de comando que ela não havia ouvido antes. Um carro preto havia parado diante da casa principal, e duas figuras emergiram dele. Mesmo à distância, Isadora pôde reconhecer uma delas imediatamente. Leontina, sussurrou, e sentiu todo o mundo que havia começado a construir naquelas últimas horas desabar ao redor dela. Sua madrasta havia vindo buscá-la. E olhando, para Miguel, Isadora percebeu que sua fuga da antiga vida talvez tivesse sido mais breve do que imaginou. Leontina caminhava em direção à casa com a postura ereta de sempre, mas havia algo diferente em seus movimentos. Uma rigidez que sugeria raiva contida. O homem que a acompanhava era desconhecido para Isadora, alto e magro, vestindo um terno escuro que o fazia parecer mais um coveiro do que um visitante social. Vá para dentro, murmurou Miguel, sua mão tocando levemente as costas de Isadora. Agora. Não, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Cansei de fugir dela. Miguel a olhou rapidamente, e ela viu algo que poderia ter sido o orgulho brilhando em seus olhos antes da preocupação tomar conta novamente. Isadora. Querida, chamou Leontina assim que os viu. Sua voz tinha aquela doçura artificial que Isadora conhecia tão bem, o tom que usava quando havia plateia. Que susto você nos deu! Quando acordei esta manhã e soube que você havia saído sem avisar. Saído, repetiu Isadora, descendo a encosta em direção à casa. É assim que você chama o que aconteceu ontem à noite? O sorriso de Leontina vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Não sei do que está falando, minha filha. Você estava cansada após a gala e saiu com o Dr. Ferraz. Presumimos que fosse apenas um passeio, mas quando não voltou... Pare, cortou Miguel, sua voz carregada de uma autoridade que fez todos se voltarem para ele. Pare com essa encenação. Nós três sabemos exatamente o que aconteceu ontem à noite. O homem desconhecido deu um passo à frente. Dr. Ferraz, sou o delegado Cardoso. Recebemos uma denúncia de sequestro. A senhora Tavares está muito preocupada com o paradeiro de sua enteada. Miguel riu, mas não havia humor algum no som. Sequestro? Ela pagou 2 milhões para que eu levasse Isadora. Tenho o recibo. Um leilão beneficente não constitui transferência legal de custódia, disse o delegado. A senhorita Tavares é menor de idade civil sob tutela da madrasta, até os 25 anos, conforme determinado no testamento de seu pai.
Isadora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como assim menor de idade civil? Leontina assumiu novamente o controle da situação. Seu pai era um homem sábio, querida. Sabia que você precisaria de orientação até estar verdadeiramente madura para tomar decisões importantes sobre sua vida. Ele me vendeu como escrava, explodiu Isadora, todas as palavras que havia guardado por anos finalmente encontrando voz. Você me vendeu como se eu fosse gado. Não seja dramática, repreendeu Leontina, mas havia algo perigoso brilhando em seus olhos. Foi uma transação entre adultos civilizados. O Dr. Ferraz fez uma oferta generosa por sua companhia, e eu aceitei em seu nome. Você deveria estar agradecida por despertar tal interesse em um homem de sua posição. Miguel deu um passo à frente, e Isadora pôde sentir a fúria irradiando dele como calor. Você está admitindo que vendeu uma mulher para a prostituição, na frente de um delegado. Prostituição? Fingiu-se chocada Leontina. Que acusação terrível! Apenas facilitei um encontro entre duas pessoas que poderiam ter interesses mútuos. Se houve mal-entendidos sobre a natureza do acordo. Pare, disse Isadora novamente, mas desta vez havia algo diferente em sua voz. Uma força que ela mesma não reconhecia. Apenas pare de mentir. Ela se virou para o delegado. Eu estava sendo leiloada, como um objeto. Havia um catálogo com minha foto, uma descrição das minhas qualidades e homens fazendo lances sobre quem poderia me comprar. Se isso não é crime, então não sei o que é. O delegado pareceu desconfortável pela primeira vez. A senhorita tem provas dessas alegações? Eu sou a prova, disse ela simplesmente. E posso dar nomes, datas, valores. Posso descrever cada homem que estava naquele salão, cada lance que foi feito. Leontina deu um passo em direção a ela e pela primeira vez em sua vida Isadora não recuou. Você não sabe no que está se metendo, menina, disse sua madrasta, abandonando completamente a fachada doce. Há pessoas muito poderosas envolvidas nisto, pessoas que não gostam de ser expostas. Como você, desafiou Isadora. Eu sou a menor das suas preocupações. Miguel se posicionou entre as duas mulheres. É suficiente. Delegado, a senhorita Tavares está aqui por vontade própria. Ela é maior de idade e capaz de tomar suas próprias decisões. Não é bem assim, disse o delegado relutantemente. Se há uma tutela legal... Então vamos contestá-la nos tribunais, cortou Miguel. Mas até lá ela fica aqui. Receio que não seja possível, disse Leontina, retomando seu tom controlado. Delegado, por favor, execute o mandado. O delegado hesitou, claramente desconfortável com a situação, mas tirou um papel do bolso interno do paletó. Lamento, Dr. Ferraz, mas tenho um mandado de busca e apreensão. A senhorita Tavares precisa retornar à custódia de sua tutora legal. Miguel pegou o papel e o examinou rapidamente. Isadora viu sua expressão endurecer. Este mandado foi expedido ontem à noite, antes mesmo do leilão ter terminado. O silêncio que se seguiu foi revelador. Leontina havia planejado tudo desde o início. Você nunca teve a intenção de me deixar com ele, disse Isadora lentamente, as peças se encaixando em sua mente. Foi tudo um teatro. Claro que não, querida. Mas quando você não voltou... Para casa. Mentira. A palavra saiu como um tiro. Você sabia que eu tentaria escapar. Contava com isso. Miguel estava estudando o mandado com atenção crescente. Quem é o juiz que assinou isto? Dr. Henrique Moraes. Leu. O delegado que é Moraes, repetiu Miguel, e Isadora viu algo perigoso cruzar seu rosto. Interessante, ele estava no leilão ontem à noite. O delegado piscou. Como? O juiz que assinou este mandado estava entre os homens fazendo lances por Isadora. Reconheci a voz. Leontina empalideceu ligeiramente, mas se recuperou rapidamente. Isso é uma acusação muito séria, Dr. Ferraz. Espero que tenha provas. Vou ter, disse Miguel, e havia uma promessa sombria em sua voz. O delegado parecia cada vez mais desconfortável. Olhem, eu só vim cumprir um mandado. Não quero me envolver em disputas familiares complexas. Então não se envolva, disse Isadora. Eu vou com ela.
Todos se voltaram para ela surpresos. Isadora, começou Miguel. Não, disse ela, levantando a mão. Eu vou. Mas, ela se virou para Leontina. Desta vez vou de olhos abertos. E com algumas condições. Leontina arqueou uma sobrancelha. Você não está em posição de fazer condições, querida. Não estou? Então vamos ver o que acontece quando eu contar para esse delegado e para qualquer repórter que queira ouvir exatamente o que aconteceu naquele leilão. Vamos ver quantos dos seus clientes importantes vão querer continuar fazendo negócios com você. Era um blefe, mas funcionou. Leontina recuou ligeiramente. O que você quer? Acesso aos arquivos do meu pai, todos eles. E uma conversa particular com o advogado da família. O verdadeiro advogado, não um dos seus fantoche. Para quê? Para entender exatamente quais são meus direitos legais e descobrir se essa tutela é mesmo válida. Miguel a estava observando com algo que definitivamente era orgulho agora. Isadora. Está bem, disse Leontina rapidamente. Você pode ver os arquivos, mas em casa, sob supervisão, sem supervisão, e quero cópias de tudo. Isso é inaceitável. Então explique para o delegado por que é tão importante manter sua tutelada longe dos documentos de seu próprio pai. Leontina olhou entre Isadora e o delegado, claramente, calculando suas opções. Finalmente suspirou. Muito bem, você pode ter acesso aos arquivos. E mais uma coisa, disse Isadora, surpreendendo até a si mesma com sua audácia. Quero saber o nome da pessoa que você estava procurando ontem, à noite. A pessoa que não apareceu para o leilão. Leontina ficou imóvel. Do que está falando? Você conferiu a lista de convidados 3 vezes durante a noite. Continuava olhando para a entrada, como se estivesse esperando alguém específico. Quem era? Não sei do que. Mentira, cortou Miguel subitamente. Ela sabe exatamente do que está falando. Quem você estava esperando, Leontina? A máscara de Leontina finalmente caiu completamente. Vocês não sabem com quem estão brincando, disse ela, sua voz baixa e perigosa. Há forças em movimento que são maiores do que suas pequenas reviravoltas dramáticas. Então nos esclareça, desafiou Isadora. Leontina a estudou por um longo momento. Você quer mesmo saber a verdade, toda ela? Sim. Muito bem. A pessoa que eu estava esperando era alguém com interesse particular em você. Alguém que a tem observado há muito tempo. Quem? O homem que matou seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora sentiu o mundo girar ao seu redor. Meu pai morreu em um acidente de carro, sussurrou ela. Seu pai morreu porque descobriu algo que não deveria ter descoberto e porque se recusou a cooperar com pessoas que não aceitam recusas. Miguel deu um passo à frente. Que pessoas? Leontina sorriu, e havia algo genuinamente assustador na expressão. As mesmas pessoas que fazem meninas como Isadora desaparecerem quando se tornam inconvenientes. As mesmas pessoas que podem fazer advogados briguentos sofrerem acidentes muito convincentes. Você está ameaçando-me? Perguntou Miguel. Estou informando vocês da realidade da situação. Vocês podem continuar brincando de heróis, mas no final das contas, há regras neste jogo que vocês não compreendem. Isadora sentiu algo endurecer dentro dela. Então me explique as regras. A primeira regra, disse Leontina, é que você não tem escolha, nunca teve. A segunda é que resistir apenas torna as coisas piores para todos os envolvidos. A terceira? Perguntou Isadora. A terceira é que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. E vocês acabaram de abrir uma muito perigosa. Com isso, ela se virou e caminhou de volta para o carro. O delegado a seguiu, claramente aliviado por escapar da situação. Você tem até amanhã à noite, chamou Leontina antes de entrar no veículo. Depois disso, as pessoas com quem trabalho vão perder a paciência. O carro desapareceu pela estrada, deixando uma nuvem de poeira e um silêncio pesado. Ela estava mentindo, disse Miguel finalmente. Sobre seu pai, tinha que estar. Isadora. Não respondeu imediatamente. Algo dentro
Dela havia mudado durante aquela conversa. Uma parte dela que havia estado adormecida por anos tinha despertado, e agora ela via tudo com uma clareza dolorosa. Não, disse ela lentamente. Ela não estava mentindo. Pelo menos, não sobre isso. Eles voltaram para a casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Isadora sentia-se como se estivesse vendo a si mesma de fora. Uma mulher que havia passado a vida inteira sendo moldada por forças que não compreendia e que agora estava finalmente começando a ver a extensão da manipulação. Preciso de um telefone, disse ela assim que entraram na casa. Para quê? Para ligar para o advogado da família, o verdadeiro. Dr. Mendonça representou meu pai por 20 anos. Se alguém sabe a verdade sobre essa tutela, é ele. Miguel assentiu e lhe entregou seu celular. Isadora discou um número que não usava há anos, mas que ainda lembrava perfeitamente. Dr. Mendonça? Sou Isadora Tavares. Preciso falar com... O senhor urgentemente... Sim, eu sei que horas são. Não posso esperar até segunda-feira. Por favor, é sobre meu pai. A conversa durou quase 1 hora. Miguel a observou em silêncio, enquanto ela fazia perguntas, tomava notas e gradualmente via sua expressão endurecer. Obrigada, doutor. Sim, vou procurá-lo na segunda-feira. Ela desligou o telefone e ficou parada por um longo momento, processando o que havia descoberto. E então? Perguntou Miguel. A tutela é falsa, disse ela simplesmente. Completamente falsa. Meu pai jamais assinou algo assim. Dr. Mendonça disse que meu pai foi muito específico em seu testamento. Eu seria completamente independente aos 21 anos, com acesso total à herança e às empresas. Então, como... Leontina falsificou os documentos, com a ajuda de juízes comprados e funcionários corruptos no cartório. E Dr. Mendonça nunca soube por que foi removido como executor do testamento logo após a morte do meu pai. Miguel passou as mãos pelo cabelo. Isso significa que sou legalmente livre há mais de 1 ano e que Leontina tem roubado de mim não apenas minha liberdade, mas também minha herança. Por que ela faria isso? Isadora se virou para ele e Miguel viu algo novo em seus olhos, uma determinação fria que não estava lá antes. Porque ela está sendo paga para isso. Por alguém que queria me manter controlada, isolada, até eu estar pronta para o que aconteceu ontem à noite. Quem? Não sei ainda, mas vou descobrir. Ela começou a andar pela sala, sua mente trabalhando rapidamente. Dr. Mendonça disse mais uma coisa. Meu pai havia deixado algumas coisas em um cofre de segurança que apenas eu poderia acessar. Documentos que ele queria que eu visse quando estivesse pronta. Que tipo de documentos? Ele não sabia, mas disse que meu pai havia comentado algo sobre proteger Isadora da verdade até ela estar forte o suficiente para enfrentá-la. Miguel a observou enquanto ela processava essas informações. Havia algo magnífico na forma como ela estava assumindo o controle da situação, descobrindo sua própria força. Isadora, disse ele calmamente. Sim, há algo que preciso lhe contar, sobre por que eu estava realmente naquele leilão. Ela parou de andar e o encarou. Estou ouvindo. Miguel hesitou, claramente lutando com algo interno. A pessoa que estou procurando, minha irmã, ela não desapareceu em um leilão como aquele. Como assim? Ela foi vendida por nossa própria mãe, quando eu tinha 17 anos e ela tinha 15. Nossa mãe tinha dívidas de jogo e algumas pessoas muito perigosas ofereceram perdoar. As dívidas em troca de Ana. Isadora sentiu seu coração se partir. Miguel. Eu tentei impedir. Lutei, gritei, ameacei chamar a polícia. Mas eu era menor de idade, sem dinheiro, sem influência. E nossa mãe, ela escolheu os vícios sobre a própria filha. O que aconteceu com Ana? Ela desapareceu naquela noite. Nunca mais a vi. Durante anos tentei encontrá-la através de canais oficiais, mas era como se ela nunca tivesse existido. Foi só quando me tornei advogado, quando comecei a ter contatos no submundo criminal, que descobri a existência de redes como a que você foi vítima ontem. E você tem procurado por ela desde então, obsessivamente.
Cada caso que aceito, cada contato que faço, cada favores que acumulo, tudo é direcionado para encontrá-la, ou pelo menos descobrir o que aconteceu com ela. Isadora se aproximou dele lentamente. É por isso que você me salvou, porque eu poderia ter sido ela. Miguel a encarou e havia uma dor crua em seus olhos. Quando a vi naquela plataforma, por um momento pensei que fosse ela. O mesmo cabelo, a mesma idade que ela teria agora, a mesma expressão de terror contido. Mas não era. Não. Mas isso não importava mais. Porque naquele momento entendi que não poderia deixar acontecer com você o que aconteceu com ela. Eles estavam próximos agora, e Isadora pôde ver as pequenas linhas de tensão ao redor de seus olhos, a forma como sua mandíbula se contraía quando ele falava sobre sua irmã. Miguel, disse ela suavemente, você não foi responsável pelo que aconteceu com Ana. Não? Você era uma criança tentando proteger sua irmã de adultos predadores. O fato de não ter conseguido não é culpa sua. Miguel fechou os olhos. Eu deveria ter encontrado uma forma. Como? Você mesmo disse. Era menor de idade, sem recursos, sem poder. Às vezes não há formas. Quando ele abriu os olhos novamente, havia lágrimas neles. Eu prometi para ela naquela noite que a encontraria, que a traria de volta. E você ainda pode cumprir essa promessa. Podem se passado 8 anos, Isadora. Ela pode estar viva, completou Isadora firmemente. Ela pode estar viva. E agora, você tem uma aliada. Como? Eu vou ajudá-lo a encontrá-la. Tenho acesso a recursos que você não tem, conexões que você não pode alcançar. E agora tenho motivação pessoal para destruir essa rede. Miguel a estudou por um longo momento. Por que faria isso? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar completamente. Por quê? Disse Isadora finalmente. Pela primeira vez na minha vida, alguém me salvou sem esperar nada em troca. E porque você me fez sentir algo que nunca senti antes. O quê? Que eu tenho valor além do meu corpo, que sou mais do que um objeto bonito para ser vendido. Miguel deu um passo em direção a ela. Isadora... E por quê? Ela continuou, sua voz ficando mais baixa. Quando você me toca, mesmo que seja apenas um toque acidental, sinto algo que nunca soube que existia. A tensão entre eles era quase palpável agora. Miguel estava lutando visivelmente contra algo, suas mãos se fechando e abrindo ao lado do corpo. Você não sabe o que está dizendo, disse ele roucamente. Não sei? Então me explique. Isadora, você passou por um trauma terrível ontem à noite. Está confundindo gratidão com... Com o quê? Desejo? A palavra pairou entre eles como uma confissão. Sim, disse Miguel, com desejo. Isadora deu um passo em direção a ele, e agora estavam próximos o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. E se não for confusão? E se for exatamente o que penso que é? Miguel recuou como se ela o tivesse queimado. Não vou aproveitar-me da sua vulnerabilidade. Aproveitar-me? Ou você está com medo de admitir que sente a mesma coisa? Isadora, pare. Por quê? Porque você também sente. Porque quando me olha, vê mais do que uma vítima que precisa ser salva? Miguel virou as costas para ela, claramente em conflito. Você não entende. Eu não sou um homem bom. As coisas... É que fiz às pessoas que machuquei em nome da justiça. Me conte, disse ela simplesmente. O quê? As coisas que fez. As pessoas que machucou. Se você quer que eu entenda quem você realmente é, então me conte. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma confissão que ele claramente nunca havia feito antes. Há 3 anos, consegui uma pista sobre um homem que poderia ter informações sobre Ana. Um traficante de pessoas que operava na fronteira com o Paraguai. Quando ele se recusou a falar, o que você fez? Coisas que um advogado não deveria fazer. Coisas que um homem honrado não faria. Seja mais específico. Miguel se virou para encará-la, e havia algo selvagem em seus olhos.
Eu o torturei, Isadora, sistematicamente, metodicamente, até ele me dar os nomes que eu queria. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Isadora não recuou. E funcionou? Miguel piscou claramente, não esperando essa reação. O quê? Ele te deu as informações que precisava? Sim, mas... Se essas informações ajudaram você a salvar outras vítimas? Sim, mas isso não justifica. Não justifica o quê? Fazer tudo o que é necessário para parar monstros? Miguel a encarou como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você não está horrorizada? Estou horrorizada, disse Isadora. Estou horrorizada que você tenha tido que chegar a esse ponto. Estou horrorizada que homens como esse existam. Mas horrorizada com você, não. Como pode dizer isso? Porque entendo o que é ser vítima desses homens, e sei que a lei nem sempre os alcança. Às vezes é preciso usar outros métodos. Miguel a estudou por um longo momento. Você não é quem eu pensava que fosse. Nem você. Eles se encararam através da sala, e algo fundamental havia mudado entre eles. A dinâmica de salvador e vítima havia se transformado em algo mais complexo, mas igual. Isadora, disse Miguel finalmente, se ficarmos juntos nisso, se formos atrás dessa rede, não há volta. Eles não vão parar até nos destruir. Então é melhor destruí-los primeiro. A determinação em sua voz fez algo se acender nos olhos de Miguel. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele sorriu. Um sorriso genuíno, sem reservas. Muito bem, disse ele. Então vamos começar, mas primeiro há algo que você precisa ver. Ele a conduziu até um escritório no andar superior da casa, onde uma parede inteira era coberta por fotos, documentos e fios coloridos conectando diferentes pistas. Era como olhar para a mente de um homem obcecado. 8 anos de trabalho, disse Miguel. Tudo o que consegui descobrir sobre a rede está aqui. Isadora se aproximou da parede estudando as fotos. Reconheceu alguns rostos dos homens que haviam estado no leilão, mas havia muitos outros que não conhecia. Miguel, disse ela lentamente, parando diante de uma foto específica. O que foi? Esta foto. Onde você a conseguiu? Era uma imagem granulada, claramente tirada à distância, de um homem entrando em um prédio elegante. Foi tirada há 2 anos durante uma reunião de investidores em São Paulo. Por quê? Isadora sentiu seu sangue gelar. Porque este homem esteve em nossa casa muitas vezes. Leontina sempre dizia que era um conselheiro de investimentos. Você tem certeza? Absoluta. Ele sempre me cumprimentava de uma forma que me fazia sentir desconfortável, como se estivesse me avaliando. Miguel se aproximou da foto, estudando-a com nova intensidade. Se ele tem acesso direto à sua casa, então ele sabe tudo sobre mim. Meus horários, meus hábitos, meus medos. E provavelmente estava planejando isso há anos. Isadora sentiu uma raiva fria se espalhando por seu peito. Como se chama? Miguel verificou suas anotações. Roberto Vasconcelos. Empresário, aparentemente limpo na superfície, mas suspeito de financiar operações de tráfico humano. Ele vai estar no jantar de domingo. Como sabe? Porque Leontina sempre o convida para os jantares em família. Diz que é importante manter os conselheiros próximos. Miguel a encarou. Você está pensando no que eu acho que está pensando? Estou pensando, disse Isadora lentamente, que é hora de caçar o caçador. Já pela primeira vez desde que tudo começou, Isadora Tavares sorriu. Um sorriso que não tinha nada de dócil ou submissa, mas sim de uma mulher que havia descoberto sua própria força e estava pronta para usá-la. O domingo chegou com uma chuva fina que transformava a manhã em algo melancólico e carregado de expectativa. Isadora acordou antes do amanhecer, sua mente já trabalhando nos detalhes do que estava por vir. O jantar na casa de Leontina seria em poucas horas, e ela sentia uma mistura de ansiedade e determinação correndo em suas veias como fogo líquido. Miguel estava na cozinha quando ela desceu, preparando café com movimentos precisos, mas tensos. Havia dormido pouco. Ela podia ver pelas olheiras sob seus olhos
e pela forma como seus ombros carregavam uma rigidez que não estava lá nos dias anteriores. Ainda tem tempo de mudar de ideia, disse ele sem se virar, como se pudesse sentir sua presença. Não vou mudar de ideia, respondeu Isadora, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. Miguel se virou para encará-la, e ela viu a preocupação nua em seus olhos. Isadora, se algo der errado... Não vai dar errado. Você não pode ter certeza disso. Esses homens são perigosos. Se descobrirem que sabemos... Então vamos ter que garantir que não descubram. Ela se aproximou dele, parando próxima, o suficiente para sentir o calor de seu corpo, mas mantendo uma distância respeitosa. Nos últimos 2 dias, eles haviam desenvolvido uma dança cuidadosa de proximidade e recuo, cada um testando os limites do outro sem ultrapassá-los. Miguel, disse ela suavemente, eu preciso fazer isso. Não apenas por mim, mas por Ana, por todas as outras mulheres que eles machucaram. Ele fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, havia uma resignação relutante neles. Eu sei. Só prometa que vai ser cuidadosa. Prometo. Eles ficaram assim por um momento, no espaço carregado entre eles, até que Miguel se afastou abruptamente. Vamos repassar o plano mais uma vez, disse ele, assumindo um tom profissional que não disfarçava completamente sua preocupação. Passaram as próximas 2 horas refinando cada detalhe. Isadora usaria um microfone quase invisível que Miguel havia conseguido através de seus contatos no meio jurídico. Ela provocaria Roberto Vasconcelos a falar sobre seus investimentos, enquanto Miguel ficaria estacionado próximo à casa, monitorando tudo através de um receptor. Lembre-se, disse Miguel pela 10ª vez, se a situação fugir do controle, você sai de lá imediatamente. Não tente ser heroína. Entendido. E se ele tentar te tocar? Eu sei me defender, cortou Isadora, e havia algo em sua voz que fez Miguel olhar para ela com surpresa. Como assim? Isadora sorriu pela primeira vez desde a manhã. Você achou que eu passaria anos sendo criada por Leontina sem aprender algumas coisas? Ela pode ser uma víbora, mas sempre insistiu que eu soubesse me proteger. Aulas de defesa pessoal desde os 15 anos. Você nunca mencionou isso. Você nunca perguntou. Miguel a estudou com uma expressão que era parte admiração e parte algo mais intenso. Há quantas outras coisas sobre você que eu não sei? A pergunta pairou entre eles carregada de possibilidades, até que Isadora decidiu por uma honestidade brutal. Muitas, disse ela, assim como há muitas coisas sobre você que eu não sei, mas talvez tenhamos tempo para descobrir. Isadora, não, disse ela levantando a mão. Não vamos fazer isso de novo. Não vamos fingir que não há nada entre nós. Miguel passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de sua agitação interna. Não é que eu esteja fingindo, disse ele finalmente. É que é complicado. Por causa da Ana? Por causa de tudo. Você, Ana, a diferença de idade, o que você passou... Miguel, disse Isadora, dando um passo em direção a ele. Eu tenho 22 anos, você tem 34. Isso não é uma diferença escandalosa. Não é apenas a idade. Então, o que é? Ele a encarou por um longo momento e ela viu algo se quebrar em sua expressão. É que eu não consigo olhar para você sem querer protegê-la de tudo, incluindo de mim mesmo. É que quando você está perto, eu esqueço todas as razões pelas quais isso é uma má ideia. É que o quê? É que estou apaixonado por você, disse ele abruptamente, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. E isso me aterroriza. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que fez o ar parecer mais espesso. Isadora sentiu seu coração acelerar, mas não de medo, de algo muito mais perigoso. Por que isso te aterroriza? Perguntou ela suavemente. Porque as pessoas que eu amo se machucam. Porque eu não sei ser gentil o suficiente para alguém como você. Porque... Isadora não o deixou terminar. Atravessou o espaço entre eles em 2 passos decididos e tocou,
seu rosto com ambas as mãos, forçando-o a olhar para ela. Miguel, disse ela, sua voz firme, mas gentil. Eu não sou frágil. Não sou uma boneca de porcelana que vai quebrar se você me tocar. Sou uma mulher que conseguiu sobreviver há 22 anos sob o controle de Leontina. Sou alguém que está prestes a enfrentar um homem perigoso para obter justiça. Pare de me tratar como se eu fosse feita de vidro. Isadora, e quanto a você não saber ser gentil o suficiente, continuou ela, você me salvou de um destino pior que a morte. Você me ofereceu sua casa, sua proteção, sua confiança. Você tem sido mais gentil comigo do que qualquer pessoa em toda a minha vida. Miguel fechou os olhos, apoiando-se no toque dela. Você não entende, murmurou ele. As coisas que fiz, as linhas que cruzei procurando por Ana. Eu não sou um homem bom. Então somos perfeitos um para o outro, disse Isadora. Porque depois de hoje eu também não vou ser uma mulher boa. Ele abriu os olhos, encontrando os dela. O que você quer dizer? Quero dizer que estou pronta para fazer o que for necessário, para destruir essas pessoas, todas elas, e se isso me torna alguém perigosa, então que seja. Miguel a estudou por um longo momento, e ela viu o momento exato em que algo se decidiu em seus olhos. Isadora, disse ele, sua voz rouca, se fizermos isso? Se fizermos o quê? Se ficarmos juntos. Se nos permitirmos sentir isso. Não. A volta. Eu não quero que haja volta. As palavras saíram com uma convicção que surpreendeu até ela mesma. Miguel a encarou como se estivesse memorizando seu rosto. Tem certeza? Em resposta, ela se ergueu nas pontas dos pés e tocou seus lábios aos dele. Foi um beijo gentil no início, quase hesitante, mas que rapidamente se transformou em algo mais urgente quando Miguel a puxou contra si. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Tenho certeza, disse ela contra seus lábios. Isadora, murmurou ele, sua testa tocando a dela. Depois de hoje, depois que confrontarmos Roberto, vamos conversar sobre isso, sobre nós, adequadamente. É uma promessa? É uma promessa. O resto da manhã passou em preparativos finais. Miguel testou o equipamento de áudio diversas vezes, enquanto Isadora escolheu cuidadosamente sua roupa para o jantar. Um vestido azul marinho que era elegante, mas não chamativo, que a fazia parecer a filha obediente que Leontina esperava ver. Quando chegou a hora de partir, Miguel a acompanhou até o carro. Lembre-se, disse ele, segurando sua mão por um momento mais longo do que necessário. Qualquer coisa estranha, você sai de lá. Vou ficar bem, disse ela, apertando sua mão. Sei que vai, mas mesmo assim... Miguel. Ela se virou para encará-lo completamente. Eu vou voltar. Para você. Para nós. A promessa pairou entre eles como um juramento. A mansão de Leontina estava exatamente como Isadora lembrava. Imponente, fria e carregada de memórias que ela preferia esquecer. O portão se abriu automaticamente quando seu carro se aproximou, e ela sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha ao subir a entrada circular. Leontina a esperava na porta principal, vestida com elegância calculada e um sorriso que não chegava aos olhos. "Querida!" exclamou ela, como se os eventos dos últimos dias não tivessem acontecido. "Que bom que decidiu voltar para casa." "Não voltei para casa", disse Isadora calmamente saindo do carro. "Vim para o jantar, como combinamos." O sorriso de Leontina vacilou ligeiramente. "Claro, Roberto está ansioso para vê-la. Ele sempre pergunta sobre você." Isadora sentiu o microfone minúsculo contra sua pele e lembrou-se de que Miguel estava ouvindo cada palavra. "Imagino", disse ela. "Ele sempre demonstrou um interesse especial por mim. Roberto é um homem de negócios, muito bem-sucedido. Seria bom você ser gentil com ele." A sugestão estava clara, e Isadora sentiu uma raiva familiar se acender em seu peito. Mas desta vez, em vez de reprimi-la, ela a deixou queimar. "Claro", disse ela com um sorriso doce. "Vou ser extremamente gentil." O jantar foi servido, na sala de jantar formal, com Roberto Vasconcelos ocupando o lugar de honra à direita de Leontina. Ele era exatamente como Isadora se lembrava.
Um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno caro e um sorriso que fazia sua pele se arrepiar. Isadora, disse ele, levantando-se quando ela entrou na sala. Que prazer revê-la. Você está radiante. Seus olhos a percorreram de uma forma que a fez sentir-se suja, mas ela manteve o sorriso no rosto. Obrigada, Roberto. Você também está bem. Durante a primeira parte do jantar, a conversa se manteve em territórios seguros, negócios, política, comentários vagos sobre a sociedade. A Isadora esperou pacientemente, observando Roberto procurando por uma abertura. Sua oportunidade veio quando Leontina mencionou casualmente uma nova aquisição para sua coleção de arte. Ah, sim, disse Roberto, seus olhos brilhando. Ouvi dizer que foi uma peça bastante exclusiva. Muito exclusiva, concordou Leontina. Jovem, intocada, perfeitamente treinada. Isadora sentiu seu estômago revirar ao perceber que estavam falando sobre ela como se fosse um objeto. Deve ter custado uma fortuna, comentou Roberto, tomando um gole de vinho. 2 milhões, disse Leontina casualmente. Mas valeu cada centavo. Ou pelo menos valeria se o comprador soubesse apreciar adequadamente sua aquisição. Roberto riu, um som que fez Isadora se lembrar de hienas. Ah, sim, o famoso Dr. Ferraz. Ouvi dizer que ele tem preferências específicas. Como assim? Perguntou Isadora, fingindo inocência. Roberto e Leontina trocaram um olhar. Digamos apenas que ele tem uma obsessão com certas características físicas, disse Roberto. Morenas jovens, olhos escuros, aparência específica. Dizem que está procurando substituir alguém que perdeu. O coração de Isadora acelerou. Eles estavam falando sobre Ana. Substituir? Perguntou. Ela riu. Uma história trágica, disse Leontina com falsa simpatia. A irmã mais nova dele desapareceu há alguns anos. Ele nunca se recuperou completamente. Desapareceu como? Insistiu Isadora. Roberto sorriu e havia algo cruel na expressão. Digamos que ela encontrou novos horizontes, internacionais. Você fala como se soubesse o que aconteceu com ela, disse Isadora, mantendo o tom casual apesar da adrenalina correndo em suas veias. Eu sei muitas coisas, disse Roberto, claramente gostando da atenção. Meus negócios me colocam em contato com diversos mercados. Que tipo de mercados? Roberto riu novamente. Curiosa, não é? Bem, digamos que há sempre demanda por produtos específicos, especialmente quando são jovens, bonitas e treinadas. Isadora sentiu bile subir em sua garganta, mas forçou-se a continuar. Deve ser lucrativo. Extremamente, especialmente quando se tem os contatos certos. Contatos? Juízes, policiais, funcionários do governo. Pessoas que podem facilitar as coisas quando necessário. Leontina lhe lançou um olhar de advertência, mas Roberto estava claramente embriagado demais com o vinho e com sua própria importância. Para notar. Roberto, disse Leontina em tom de aviso. Não se preocupe, querida, disse ele piscando para Isadora. Nossa jovem amiga aqui é da família. Pode confiar nela. E se eu não fosse da família? Perguntou Isadora. O que aconteceria? Roberto a estudou por um momento, e ela viu algo perigoso brilhando em seus olhos. Bem, disse ele lentamente, digamos apenas que pessoas que fazem muitas perguntas às vezes desaparecem. Como a irmã do Dr. Ferraz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto e Leontina se entreolharam, e Isadora soube que havia ido longe demais. Que pergunta interessante, disse Roberto, sua voz perdendo qualquer fingimento de cordialidade. Por que você faria uma conexão como essa? Isadora sentiu o coração disparar, mas manteve a voz firme. Apenas curiosidade. Você disse que ela encontrou novos horizontes internacionais e então falou sobre seus mercados internacionais. Roberto se recostou na cadeira, estudando-a com uma atenção que a fez querer fugir correndo. Sabe, Isadora, você sempre foi uma menina inteligente, talvez inteligente demais. Roberto, disse Leontina novamente, mas desta vez havia ansiedade real em sua voz.
Não, não, disse Roberto, levantando a mão. Acho que nossa jovem amiga merece algumas respostas, especialmente considerando sua situação atual. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim escuro. A irmã do Dr. Ferraz, disse ele casualmente, era uma peça verdadeiramente excepcional. 15 anos virgem, treinada para ser obediente. Nossos clientes do Oriente Médio pagaram muito bem por ela. Isadora sentiu o mundo girar ao redor dela. Você a vendeu? Eu facilitei a transação, corrigiu Roberto. Assim como facilitei muitas outras. É um negócio próspero, especialmente quando se tem acesso a matéria-prima de qualidade. Como eu. Roberto se virou para encará-la, e seu sorriso era genuinamente assustador. Exatamente como você. Embora, devo admitir, sua pequena aventura com o Dr. Ferraz tenha complicado as coisas. Nosso cliente estava especificamente interessado em uma virgem. Cliente? Oh, sim. Você não pensou que aquele leilão foi aleatório, pensou? Não, minha querida. Você foi encomendada por um homem muito específico, com gostos muito específicos. Leontina havia empalidecido completamente. Roberto, você bebeu demais. Bebi? Ou finalmente estou falando a verdade? Ele riu. Nossa, querida Isadora merece saber, não acha? Especialmente agora que teremos que fazer outros arranjos. Que outros arranjos? E perguntou Isadora, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Bem, disse Roberto, retornando à mesa e se servindo de mais vinho. Nosso cliente original especificou uma virgem, mas há sempre mercado para produtos ligeiramente usados, especialmente quando são tão bonitas quanto você. Você está louco se pensa que vou deixar isso acontecer, disse Isadora, levantando-se abruptamente. Roberto riu. Oh, minha querida menina ingênua, você não tem escolha. Nunca. Teve. Tenho sim. Posso sair por aquela porta agora mesmo. Pode? Perguntou Roberto. E havia algo em sua voz que fez o sangue de Isadora gelar. Tem certeza? Foi então que ela ouviu. O som de carros se aproximando. Muitos carros. Roberto sorriu ao ver. Sua expressão. Ah, parece que nossos associados chegaram. Perfeito timing. Isadora correu para a janela e viu seu pesadelo se materializar. 3 carros pretos haviam se posicionado em volta da casa, bloqueando todas as saídas. Homens emergiram dos veículos, todos vestindo ternos escuros e movendo-se com a eficiência de profissionais. Não, sussurrou ela. Oh, sim, disse Roberto, claramente saboreando o momento. Você não pensou que viria aqui sozinha e sairia impune, pensou? Nós sabíamos que você estava trabalhando com o Dr. Ferraz. Sabíamos que vocês dois estavam planejando algo. Isadora tocou instintivamente o microfone escondido. Miguel estava ouvindo tudo. Ele viria buscá-la. Como se pudesse ler seus pensamentos, Roberto riu novamente. Ah, sim, o microfone. Muito engenhoso. Nossos técnicos detectaram o sinal assim que você entrou na casa. Seu namorado heróico está ouvindo uma gravação em loop de conversas aleatórias neste momento. O horror se abateu sobre ela como uma onda gelada. Miguel não sabia que ela estava em perigo. Agora, disse Roberto, fazendo sinal para Leontina. Acho que é hora de terminarmos o que começamos há tanto tempo. Leontina se levantou relutantemente. Roberto, talvez devêssemos reconsiderar. Reconsiderar? Depois de todo o trabalho que tivemos, depois de anos criando a mercadoria perfeita, ele olhou para Isadora como se ela fosse um objeto. Não, o plano continua, com algumas modificações. Que modificações? Perguntou Isadora, embora sua voz saísse como um sussurro. Bem, nosso cliente original especificou que a queria viva, mas considerando suas atividades recentes, talvez seja mais seguro se você simplesmente desaparecesse. Você está falando sobre me matar. Estou falando sobre resolver um problema, corrigiu Roberto. Você se tornou um risco muito grande para nossa operação. Isadora olhou entre Roberto e Leontina, procurando qualquer sinal de humanidade, qualquer esperança de misericórdia. Não encontrou nenhuma. E quanto ao Dr. Ferraz? Perguntou ela.
Oh, ele também será. Resolvido. Esta mesma noite, na verdade. Nossos homens já estão a caminho de sua fazenda. O mundo de Isadora desabou completamente. Não apenas ela estava presa, mas Miguel também estava em perigo mortal. Por favor, disse ela, abandonando qualquer pretensão de coragem. Por favor, não façam mal a ele. Eu faço qualquer coisa que vocês queiram, mas deixem Miguel em paz. Roberto sorriu, e a expressão era genuinamente diabólica. Ah, agora estamos chegando em algum lugar. Que exatamente você faria por ele? Isadora engoliu em seco. Qualquer coisa. Interessante, muito interessante. Roberto se aproximou dela, e Isadora teve que lutar contra todos os instintos para não recuar. Sabe, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora, talvez possamos chegar a um acordo. Sua cooperação total em troca da vida dele. Como assim, cooperação total? Você vem conosco sem resistência. Vai para onde a mandarmos, faz o que dissermos e nunca mais tenta fugir. Ou contratar alguém de sua vida anterior. E Miguel fica vivo? Miguel fica vivo, confirmou Roberto. Mas você nunca mais o vê. Isadora fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem por trás das pálpebras. Era uma escolha impossível, mas, na verdade, não havia escolha alguma. Está. Bem, sussurrou ela. Eu aceito. Excelente, disse Roberto, batendo palmas como se tivesse assistido a uma peça divertida. Leontina, chame nossos homens, é hora de irmos. Mas antes que Leontina pudesse se mover, o som de vidro se estilhaçando ecoou pela casa, depois gritos, depois tiros. Roberto congelou. O que diabos? A porta da sala de jantar explodiu para dentro, e Miguel apareceu no vão segurando uma arma que Isadora nunca havia visto antes. Havia sangue em sua camisa, e uma fúria em seus olhos que fez até Roberto dar um passo para trás. Tirem as mãos dela, disse Miguel, sua voz baixa e mortal. Ou eu mato todos vocês. E pela primeira vez desde que tudo começou, Isadora soube que estava verdadeiramente salva. O silêncio que se seguiu à entrada explosiva de Miguel foi quebrado apenas pelo som de sua respiração pesada e pelos gemidos abafados de alguém ferido no corredor. Roberto ergueu lentamente as mãos, mas havia algo em seus olhos que não era medo, era cálculo. Doutor Ferraz, disse ele com uma calma perturbadora, que entrada dramática, embora desnecessária. Isadora, disse Miguel sem tirar os olhos. De Roberto, venha para cá devagar. Ela começou a se mover, mas Roberto fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Imediatamente 2 homens emergiram das sombras atrás de Miguel, armas apontadas para suas costas. Eu não faria isso, disse Roberto suavemente. Miguel não se virou, mas Isadora viu sua mandíbula se contrair. Quantos? Perguntou ele. Suficientes, respondeu Roberto. Abaixe a arma, doutor. Não há necessidade de mais violência. Há 3 homens seus mortos lá fora que discordariam, disse Miguel, sua voz carregada de uma frieza que Isadora nunca havia ouvido antes. Roberto piscou, genuinamente surpreso. 3, impressionante. Mas ainda há mais 4 aqui dentro, sem contar comigo. As probabilidades não estão ao seu favor. Nunca estiveram, disse Miguel, e Isadora captou algo em sua voz. Uma nota de diversão. Mas isso nunca me impediu antes. Foi então que ela ouviu, sirenes se aproximando na distância. Roberto também as ouviu, e pela primeira vez sua compostura vacilou. Você chamou a polícia? Melhor que isso, disse Miguel. Chamei a Polícia Federal. Parece que eles estavam muito interessados nas gravações que enviei para eles, especialmente as partes sobre tráfico internacional de pessoas. Que gravações? Perguntou Roberto, mas Isadora viu que ele já sabia a resposta. Miguel sorriu e não havia nada de gentil na expressão. Vocês pensaram que haviam interceptado nosso sinal, mas o microfone que Isadora estava usando era apenas distração. O verdadeiro equipamento estava na bolsa dela, um transmissor de longo alcance que enviava tudo para um servidor remoto. Isadora tocou instintivamente sua bolsa, surpresa. Miguel havia jogado um jogo dentro do jogo, usando-a como isca,
mas protegendo-a ao mesmo tempo. Impossível, disse Roberto, mas havia uma nota de pânico crescendo em sua voz. 6 anos de evidências, continuou Miguel, claramente saboreando. O momento. Nomes, datas, transações financeiras, tudo o que gravamos hoje à noite foi apenas a cereja do bolo. As sirenes estavam mais próximas agora, e Isadora podia ver luzes piscando através das janelas. Roberto, disse Leontina pela primeira vez desde que Miguel havia entrado, sua voz trêmula. Você disse que isso estava controlado. Cale a boca, rosnou Roberto, e toda a sua fachada civilizada havia desaparecido. Ele se virou para Miguel e havia algo selvagem em seus olhos. Se você pensa que vai sair daqui vivo... Na verdade, disse uma nova voz da entrada, eu acho que sim. Todos se viraram para ver um homem, alto de cabelos grisalhos, entrar na sala, seguido por pelo menos 6 agentes da Polícia Federal. Todos armados. Delegado Federal Santos, disse o homem, mostrando sua identificação. Roberto Vasconcelos, você está preso por tráfico internacional de pessoas, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e assassinato. Roberto riu, mas não havia humor no som. Você não tem evidências suficientes para sustentar essas acusações. Não? Che perguntou Santos, fazendo sinal para um dos agentes, que se aproximou com um tablet. Que tal isso? O som que saiu do tablet fez o sangue de Isadora gelar. Era a voz de Roberto, clara como cristal. A irmã do Dr. Ferraz era uma peça verdadeiramente excepcional. 15 anos virgem, treinada para ser obediente. Nossos clientes do Oriente Médio pagaram muito bem por ela. E isso, continuou Santos, enquanto outro trecho de áudio era reproduzido. Você está falando sobre me matar, seguido da resposta de Roberto. Estou falando sobre resolver um problema. Você se tornou um risco muito grande para a nossa operação. O rosto de Roberto estava ficando progressivamente mais pálido. Isso foi tirado de contexto? Foi? Perguntou Santos. Porque temos 3 horas de gravação. 3 horas de você confessando detalhadamente seus crimes. Enquanto os agentes prendiam Roberto, Isadora sentiu as pernas fraquejarem. A adrenalina, que a havia mantido de pé durante toda a noite, finalmente estava se dissipando, deixando-a tremendo descontroladamente. Miguel guardou a arma e estava ao seu lado em 2 passos rápidos. Ei, disse ele suavemente, suas mãos tocando seu rosto. Está tudo bem. Acabou. Como? Perguntou ela, sua voz saindo como um sussurro. Como você sabia? O sinal de áudio foi cortado muito abruptamente, explicou Miguel, suas mãos ainda em seu rosto. E então começou a repetir conversas que eu já havia ouvido. Eu soube que algo estava errado. Mas você chegou tão rápido. Eu já estava a caminho. Tinha um pressentimento ruim sobre tudo isso. Ele tocou sua testa com a dele. Desculpe por não chegar mais cedo. Você chegou, disse ela simplesmente. É o que importa. Eles foram interrompidos pela aproximação do delegado Santos. Dr. Ferraz, senhorita Tavares, disse ele. Vamos precisar de depoimentos detalhados de vocês dois, mas isso pode esperar até amanhã, considerando as circunstâncias. Obrigado, disse Miguel. Na verdade, continuou Santos, há algo mais. Encontramos alguns documentos na casa de Vasconcelos que podem interessá-los, especialmente registros de transações passadas. Miguel ficou tenso imediatamente. Que tipo de registros? Nomes, datas, destinos, várias jovens que foram negociadas ao longo dos anos. Santos fez uma pausa significativa, incluindo uma Ana Ferraz, vendida em 2016 para um consórcio no Dubai. O mundo pareceu parar. Miguel ficou completamente imóvel, e Isadora viu toda a cor drenar de seu rosto. Ela está viva? Perguntou ele, sua voz quebrada. Não sabemos, disse Santos honestamente. Mas temos uma pista, e agora que desmantelamos essa rede, podemos seguir esse rastro adequadamente. Miguel fechou os olhos e Isadora viu lágrimas correrem por suas bochechas. 8 anos de busca, 8 anos de culpa e obsessão.
e finalmente havia uma pista real. Miguel, disse ela suavemente, tocando seu braço. Ele abriu os olhos e a olhou, e havia uma vulnerabilidade nua em sua expressão que partiu o coração dela. Desculpe, disse ele, tentando se recompor. Não, disse ela firmemente. Não se desculpe. Nunca se desculpe por amar sua irmã. Santos pigarreou delicadamente. Há mais uma coisa. Leontina Tavares também está sendo presa, mas ela mencionou algo sobre documentos que a senhorita Tavares poderia querer ver. Documentos relacionados ao seu pai. Isadora se virou para onde Leontina estava sendo algemada. Sua madrasta parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Que documentos? Perguntou Isadora. Leontina a olhou com uma expressão que era parte desafio, parte resignação. No cofre do escritório. A combinação é a data de morte do seu pai. Há coisas lá que explicam muito. Que tipo de coisas? Por que eu fiz o que fiz? Por que seu pai realmente morreu? E quem realmente deu as ordens? Isadora sentiu Miguel ficar tenso ao seu lado. Você disse que Roberto havia matado meu pai, disse ela. Roberto foi apenas o executor, disse Leontina amargamente. As ordens vieram de muito mais alto. De quem? Leontina hesitou, olhando entre Isadora e os agentes federais ao redor dela. Do homem que a encomendou, disse ela finalmente. Do seu futuro marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim, marido? Perguntou Isadora. Você foi prometida em casamento quando tinha 16 anos, disse Leontina. Seu pai se recusou a honrar o acordo. Foi por isso que ele morreu. Isadora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Prometida a quem? Khalil al-Rashid, um príncipe saudita. Ele a viu em uma foto quando você tinha 15 anos e se obcecou. Ofereceu 50 milhões pelo seu casamento. Seu pai recusou categoricamente. Então você o matou, disse Miguel, sua voz carregada de uma fúria controlada. Eu não matei ninguém, protestou Leontina. Eu apenas facilito arranjos. Quando seu pai se recusou a negociar, Al-Rashid ficou furioso. Ele disse que conseguiria você de uma forma ou de outra. E você ajudou ele. Eu protegi Isadora, explodiu Leontina. Vocês não entendem. Al-Rashid teria simplesmente mandado sequestrar ela. Pelo menos assim, ela teve alguns anos de vida normal. Normal? Repetiu Isadora, sua voz subindo uma oitava. Você chama viver como uma prisioneira de vida normal? Prisioneira viva é melhor que prisioneira morta, disse Leontina. Al-Rashid não é conhecido por sua paciência com pessoas que o contrariam. Santos fez anotações rapidamente. Este Al-Rashid, ele ainda está interessado na senhorita Tavares? Obcecado, confirmou Leontina. O leilão de ontem foi para ele. Quando soube que ela havia escapado, digamos que Roberto recebeu ordens, muito específicas sobre o que fazer a seguir. Que ordens? Perguntou Miguel. Trazê-la de volta, viva ou morta? Isadora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele ainda vai tentar me pegar? Al-Rashid tem recursos ilimitados e nenhum respeito pelas leis internacionais, disse Leontina. Enquanto você estiver viva, você estará em perigo. Santos fechou seu bloco de notas. Bem, isso mudou completamente a natureza da investigação. Vamos precisar de proteção federal para vocês dois. Não, disse Miguel imediatamente. Todos se viraram para ele. Não, repetiu Santos. Proteção federal significa protocolos, burocracia, vazamentos. Com o tipo de dinheiro e influência que esse homem tem, ele eventualmente chegará até ela. Então, o que você sugere? Miguel olhou para Isadora, e ela viu uma determinação familiar em seus olhos. Desaparecemos, completamente, até conseguirmos neutralizar a ameaça. Miguelson, começou Santos. Eu sei o que estou fazendo, disse Miguel. Passei 8 anos aprendendo como essas redes funcionam. Sei como nos esconder e como contra-atacar. E quanto a Ana? Perguntou Isadora suavemente. A pergunta o atingiu como um soco. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Ana está em algum lugar há 8 anos,
Mais algumas semanas não vão mudar nada. Mas você está em perigo agora. Não, disse Isadora firmemente. Não vamos adiar a busca por sua irmã por minha causa. Isadora. Não. 8 anos é tempo demais. Vamos atrás de Al-Rashid e de Ana ao mesmo tempo. É muito perigoso. Tudo é perigoso agora, disse ela. Pelo menos assim podemos resolver tudo de uma vez. Santos os observou discutir por um momento. Vocês têm certeza disso? Porque uma vez que saírem da proteção oficial... Temos certeza, disse Miguel e Isadora ao mesmo tempo. Muito bem, mas vocês vão levar isso, disse Santos, entregando um telefone satelital para Miguel. Conexão direta comigo. Qualquer coisa, qualquer hora. Enquanto os agentes terminavam de processar a cena do crime, Miguel e Isadora foram até o escritório de Leontina para examinar os documentos mencionados. O cofre estava escondido atrás de um quadro de paisagem, e quando Isadora digitou a data da morte de seu pai, ele se abriu com um clique suave. Dentro havia dezenas de documentos, fotos e um envelope lacrado com seu nome. Seu pai deixou isso para você, disse Miguel entregando-lhe o envelope. Com mãos trêmulas, Isadora o abriu e começou a ler a carta manuscrita. Minha querida Isadora, começava. Se você está lendo isto, então as coisas não saíram como eu esperava. Há muito que preciso lhe explicar. Coisas que mantive em segredo para protegê-la, mas que agora você precisa saber. A carta continuava por 3 páginas, detalhando como seu pai havia descoberto as verdadeiras atividades de Leontina, como havia sido abordado por Al-Rashid e como havia se recusado categoricamente a vender sua filha. Eu sabia que minha recusa poderia ter consequências, escrevia ele. Homens como Al-Rashid não aceitam não como resposta. Por isso deixei instruções específicas sobre seu futuro, protegido em contas que nem Leontina nem Al-Rashid podem acessar. Isadora olhou para Miguel. Ele diz que há contas bancárias, em meu nome, com instruções específicas para serem liberadas apenas se algo acontecesse com ele. Quanto? Ela continuou lendo e seus olhos se arregalaram. 200 milhões de reais, e propriedades, e uma empresa de segurança privada. Uma empresa de segurança? Ele diz que se eu algum dia precisasse me defender, os recursos estariam disponíveis. Miguel pegou os outros documentos do cofre e começou a examiná-los. Isadora, disse ele lentamente, seu pai não estava apenas se protegendo de Al-Rashid. Como assim? Estes documentos são contratos com uma empresa militar privada, veteranos de forças especiais, especialistas em segurança internacional, tudo pago antecipadamente. Isadora se juntou a ele para examinar os papéis. Ele estava construindo um exército? Ele estava construindo sua proteção, para quando você precisasse. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando a magnitude do que haviam descoberto. Miguel, disse Isadora finalmente, com esses recursos, podemos ir atrás de Al-Rashid adequadamente, terminou ele, e encontrar Ana. Mas há algo mais, disse ela apontando para um documento no fundo do cofre. Uma foto. Era uma imagem granulada, claramente tirada com zoom de longa distância, de uma jovem mulher caminhando por uma rua. Ela tinha cabelos escuros, olhos familiares e estava vestindo roupas caras, mas conservadoras. Miguel, sussurrou Isadora. Ele pegou a foto com mãos trêmulas. É ela, disse ele, sua voz quebrada. É Ana. No verso da foto havia uma anotação. Dubai, março 2024. Confirmação visual. Sujeito parece estar bem, mas sob supervisão constante. Esta foto tem apenas alguns meses, disse Isadora. Ela está viva, Miguel. Sua irmã está viva. Miguel se sentou pesadamente em uma cadeira, segurando a foto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Todo este tempo, murmurou ele. Todo este tempo eu pensei. Isadora se ajoelhou ao lado da cadeira e tocou seu rosto. Você nunca desistiu dela, e agora sabemos onde ela está. Dubai, disse ele, onde Al-Rashid mora. Então vamos buscá-la.
Miguel a olhou. Isadora, você entende o que isso significa? Vamos entrar no território dele, desafiar um homem com recursos ilimitados, que me quer como esposa, completou ela. Talvez possamos usar isso a nosso favor. Como? Isadora sorriu e havia algo feroz na expressão. Simples, vamos dar a ele exatamente o que ele quer. Não, disse Miguel imediatamente, levantando-se. Não vou deixar você se colocar em risco assim. Não seria risco, disse ela calmamente. Seria estratégia. Ele me quer? Então me terá, mas nos meus termos. Isadora. Miguel, escute. Temos recursos agora. Temos uma equipe militar à nossa disposição. E temos informações sobre onde Ana está. Ela se aproximou dele. Podemos planejar isso adequadamente. Eu me aproximo de Al-Rashid, vocês resgatam Ana e então todos nós saímos de lá. E se algo der errado? Então, pelo menos Ana estará livre. E você terá cumprido sua promessa para ela. Miguel a encarou por um longo momento. Você faria isso? Se arriscaria assim por alguém que nem conhece? Eu faria isso pela pessoa que amo, disse ela simplesmente. As palavras pairaram entre eles uma confissão e uma promessa ao mesmo tempo. Isadora, disse Miguel roucamente. Eu te amo, disse ela, as palavras saindo sem hesitação. Amo sua obsessão por justiça. Amo sua determinação em salvar sua irmã. Amo a forma como você me vê como uma pessoa inteira e não apenas uma vítima. Miguel a puxou contra si, segurando-a como se ela pudesse desaparecer. Eu também te amo, murmurou ele contra seus cabelos. Mais do que deveria, mais do que é seguro. Então vamos fazer isso, disse ela, se afastando para olhar em seus olhos. Vamos buscar Ana e acabar com Al-Rashid de uma vez por todas. Juntos, juntos. Eles se beijaram então, um beijo que era tanto despedida quanto promessa, porque ambos sabiam que, quando saíssem daquela casa, estariam embarcando em uma jornada que poderia destruí-los ou libertá-los para sempre. Do lado de fora, as sirenes haviam parado, mas Isadora ainda podia ouvir o murmúrio de vozes e o som de carros partindo. O mundo normal continuava existindo, mas ela e Miguel não faziam mais parte dele. Agora eles faziam parte de algo maior, mais perigoso e infinitamente mais importante. A caçada estava apenas começando. 3 semanas depois, Isadora estava diante do espelho de um hotel 5 estrelas em Dubai, observando uma estranha que mal reconhecia. O vestido de seda dourada abraçava seu corpo como água líquida, enquanto joias emprestadas cintilavam em seu pescoço e pulsos. Parecia uma princesa saída de um conto de fadas, ou uma oferenda preparada para um sacrifício. Está linda, disse Miguel atrás dela, sua voz carregada de uma tensão que ele não conseguia disfarçar completamente. Isadora encontrou seus olhos no reflexo. Nas últimas semanas, eles haviam se tornado verdadeiros parceiros, planejando, treinando, preparando-se para esta noite. Mas por baixo de toda a estratégia e logística, havia uma corrente subterrânea de medo que nenhum dos dois ousava verbalizar. Está com medo? Perguntou ela. Aterrorizado, admitiu ele sem hesitação. A honestidade brutal havia se tornado uma marca de seu relacionamento. Eles não tinham tempo para jogos ou pretensões, não quando as apostas eram tão altas. Eu também, disse ela, tocando o colar que escondia um transmissor microscópico. Mas é a única forma. Miguel se aproximou, suas mãos pousando em seus ombros. Isadora, ainda podemos recuar, encontrar outra maneira. Não há outra maneira, disse ela, se virando para encará-lo. Você sabe disso. Al-Rashid nunca vai parar. E Ana, Deus sabe o que ela sofreu todos esses anos. Eles haviam passado as últimas semanas estudando cada detalhe da vida de Khalil al-Rashid, terceiro na linha de sucessão do trono saudita, bilionário por direito próprio e obcecado com coleção de mulheres raras. Ana não era apenas uma prisioneira. Era uma peça em sua coleção particular, mantida em um harém dourado, mas não menos cruel. A equipe está em posição? Perguntou Isadora. Miguel verificou seu relógio.
Davi e os homens estão no perímetro. Assim que você estiver dentro e localizarmos Ana, teremos 20 minutos para executar a extração. A equipe militar que o pai de Isadora havia contratado era composta por ex-membros das Forças Especiais Brasileiras, comandada por um homem chamado Davi Santos, sem relação com o delegado federal. Davi havia servido no Afeganistão e conhecia bem a região, mas mesmo ele havia admitido que a missão era extremamente ousada. "E se Al-Rashid desconfiar?" perguntou ela. "Então improvisamos", disse Miguel. "Mas ele não vai desconfiar. Homens como ele são vítimas de sua própria arrogância." Um toque suave na porta os interrompeu. "Senhorita Tavares", veio a voz do tradutor contratado. O carro chegou. Isadora respirou fundo. Era a hora. Miguel a puxou contra si, beijando-a com uma intensidade desesperada. "Eu te amo", murmurou contra seus lábios. "Lembre-se disso, não importa o que aconteça hoje à noite." "Eu te amo também", respondeu ela, "e vou voltar para você, com Ana." O palácio de Al-Rashid era uma demonstração obscena de riqueza, uma fortaleza de mármore e ouro aninhada entre as dunas do deserto, protegida por muros altos e seguranças armados. Quando o carro de Isadora passou pelos portões, ela sentiu como se estivesse entrando na toca do lobo. O próprio Al-Rashid a esperava no salão principal. Era mais jovem do que ela esperava, talvez 40 anos, com feições aristocráticas e olhos que a despiam mesmo à distância. Vestia roupas tradicionais sauditas, mas de um tecido tão fino que deveria custar mais que um apartamento. "Miss Tavares", disse ele em inglês acentuado, beijando sua mão por tempo demais. "Finalmente nos encontramos. Você é ainda mais bela do que nas fotografias." "Obrigada por me receber", disse ela, forçando um sorriso. "Sua casa é impressionante." "Minha casa será sua casa", disse ele, seus olhos nunca deixando seu rosto. "Como minha esposa, você terá tudo o que desejar." A palavra esposa fez seu estômago revirar, mas ela manteve a compostura. "É muito generoso." Al-Rashid a conduziu através de salões decorados com tapetes persas e obras de arte que provavelmente haviam sido roubadas de museus. Servos silenciosos ofereciam bebidas e frutas exóticas, mas Isadora mal tocava em qualquer coisa. "Tenho algo especial para mostrar-lhe", disse Al-Rashid quando terminaram o jantar formal. "Minha coleção particular." Isadora sentiu o coração acelerar. Era o momento que haviam esperado. Ele a conduziu através de corredores guardados até uma ala do palácio que era claramente separada do resto. Ali, atrás de portas ornamentadas, mas firmemente trancadas, estava o que ele eufemisticamente chamava de Jardim das Flores. O que Isadora viu a fez querer vomitar. Era um harém no sentido mais literal. Dezenas de mulheres jovens, todas vestidas em sedas transparentes, todas claramente drogadas, com algo que as mantinha dóceis e distantes. Elas se moviam como bonecas, sorrindo quando Al-Rashid passava, mas com olhos vazios de qualquer vida real. "Lindas, não são?", disse ele com orgulho doentio. "Cada uma escolhida pessoalmente por mim, cada uma perfeita em sua própria maneira." Isadora forçou-se a assentir, mas seus olhos estavam procurando. Onde estava Ana? Sua resposta veio quando Al-Rashid a conduziu para uma seção mais privada do harém. "E esta?", disse ele parando diante de uma jovem mulher que estava sentada sozinha em um divã de veludo. "É minha peça mais preciosa." Isadora reconheceu Ana imediatamente, apesar dos anos que haviam passado. Ela mantinha a mesma estrutura, rósea de Miguel, os mesmos olhos escuros, mas havia uma vacuidade neles que partiu o coração de Isadora. Ana olhou para ele sem reconhecimento, sorrindo educadamente como todas as outras. "Ela foi difícil de treinar", continuou Al-Rashid casualmente, "muito rebelde no início, mas alguns anos de educação adequada resolveram o problema." Isadora lutou para manter a expressão neutra. "Ela é linda." "Sim. E agora você será minha nova estrela." Ele se virou para ela com um sorriso que fez sua pele se arrepiar.
Amanhã seremos casados. Hoje à noite, você ficará no quarto de honra para se preparar adequadamente. Claro, conseguiu dizer Isadora. Mas quando Al-Rashid começou a conduzi-la para fora do harém, ela tomou uma decisão. Posso conversar com ela? Se perguntou. Só para me acostumar. Al-Rashid hesitou. Elas não falam muito. As drogas que usamos para facilitar sua adaptação têm efeitos colaterais. Entendo, mas ainda assim, muito bem. Alguns minutos, mas sob supervisão. Ele fez sinal para 2 guardas, que se posicionaram próximos enquanto Isadora se aproximava das mulheres. A maioria não reagiu à sua presença, mas quando chegou perto de Ana, ela sussurrou apenas uma palavra. Miguel. Foi como ver alguém acordar de um songe profundo. Ana piscou, e por um momento havia reconhecimento em seus olhos. Miguel? Sussurrou ela de volta. Está vindo, disse Isadora rapidamente, fingindo ajustar o cabelo de Ana. Esta noite, você precisa estar pronta. Ana assentiu quase imperceptivelmente, e Isadora viu que, por baixo das drogas e dos anos de condicionamento, a irmã de Miguel ainda estava lá. Tempo suficiente, disse Al-Rashid, se aproximando. Venha, minha querida. Você precisa descansar. Para amanhã. O quarto onde a levaram era luxuoso, mas claramente uma prisão dourada. As janelas eram bloqueadas por grades ornamentadas, e ela ouviu a tranca girar quando a porta se fechou atrás dela. Isadora esperou exatamente 10 minutos antes de tocar o colar e ativar o transmissor. Miguel? Sussurrou. Estou aqui. Veio. A resposta imediata em seu ouvido minúscula. Você está bem? Estou. E encontrei Ana. Ala leste. 3º corredor. Ela ainda está lá dentro, Miguel. Sua irmã ainda está viva sob todas essas drogas. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Obrigado, disse ele finalmente, sua voz quebrada. A segurança é pesada, continuou ela. Pelo menos 20 homens armados que vi, provavelmente mais. Entendido. Davi diz que estamos prontos. 15 minutos. Miguel? Sim. Eu te amo. E vamos sair todos daqui. 15 minutos depois, as luzes do palácio se apagaram. No escuro que se seguiu, Isadora ouviu gritos, tiros e o som de pessoas correndo. Davi e sua equipe haviam cortado a energia e começado o ataque. Sua porta se abriu 5 minutos depois, e Miguel apareceu, vestido completamente de preto e carregando armas que pareciam saídas de um filme de ação. Vamos, disse ele, estendendo uma arma para ela. Você trouxe Ana? Davi está com ela. Mas tivemos um problema. Que problema? Al-Rashid escapou do salão principal e ele não está feliz. Como se tivesse sido invocado por suas palavras, a voz de Al-Rashid ecoou pelos alto-falantes do palácio. Miss Tavares, disse sua voz carregada de uma fúria fria. Você me desapontou profundamente. Eu ofereci-lhe tudo, e você escolheu traição. Miguel e Isadora se moveram rapidamente pelos corredores escuros, seguindo as instruções em seus ouvidos de Davi, que estava coordenando a extração. Você pode fugir esta noite, continuou a voz de Al-Rashid, mas nunca estará verdadeiramente livre. Eu a encontrarei onde quer que vá. E quando isso acontecer, você desejará ter aceito minha oferta generosa. Por aqui, murmurou Miguel, puxando-a para uma escada lateral. Mas quando chegaram ao ponto de encontro, um pátio interno onde Davi deveria estar esperando com Ana e o resto da equipe, encontraram apenas corpos de guardas e sinais de luta. Davi? Sussurrou Miguel em seu microfone. Davi, responda. Silêncio. Merda, murmurou ele. Foi então que as luzes se acenderam novamente, cegando-os momentaneamente. Quando sua visão se ajustou, Isadora viu que estavam cercados. Al-Rashid estava parado no centro do pátio, flanqueado por pelo menos uma dúzia de homens armados. Aos seus pés, Davi e 2 de seus homens estavam ajoelhados com as mãos amarradas. E ao lado de Al-Rashid, Ana, sussurrou Miguel. Sua irmã estava de pé ao lado de Al-Rashid, mas não havia mais vacuidade. Em seus olhos, havia apenas terror puro.
Abaixem suas armas, disse Al-Rashid calmamente, ou eu mato todos eles, começando com a querida Ana. Miguel hesitou por apenas um segundo antes de abaixar sua arma. Isadora fez o mesmo. Excelente, disse Al-Rashid. Agora vamos discutir os novos termos. Que termos? Perguntou Miguel. É simples. Miss Tavares fica comigo voluntariamente e todos vocês partem em paz. Ela se recusa e todos morrem, incluindo Ana. Não, disse Miguel imediatamente. Não é sua escolha, disse Al-Rashid. É dela. Todos os olhos se voltaram para Isadora. Ela olhou para Ana, que estava claramente lutando contra as drogas para permanecer consciente. Olhou para Davi e seus homens, que haviam arriscado suas vidas para ajudá-los. Olhou para Miguel, cujo mundo inteiro dependia da resposta que ela daria. Está bem, disse ela finalmente. Eu fico. Não, gritou Miguel, mas os guardas já estavam se movendo para contê-lo. Mas, continuou Isadora, sua voz assumindo uma força que surpreendeu até ela mesma. Eu tenho uma contraproposta. Al-Rashid arqueou uma sobrancelha. Estou ouvindo. Duelo, disse ela. Você contra Miguel. Se Miguel vencer, todos nós vamos embora. Se você vencer, eu fico voluntariamente. Al-Rashid riu. Por que eu aceitaria uma aposta tão desfavorável? Por quê? Disse Isadora. Homens como você não conseguem resistir a provar sua superioridade. E por quê? Porque sei algo que você não sabe. O quê? Isadora tocou seu colar e desta vez não estava ativando o transmissor. Estava ativando algo muito mais perigoso. Eu gravei cada palavra que você disse esta noite. Suas confissões sobre o harém, sobre as drogas, sobre Ana. E essas gravações já foram enviadas para agências de inteligência em 6 países diferentes. O sorriso de Al-Rashid desapareceu. Impossível. Possível. E a única forma de parar a disseminação é com um código que apenas eu sei. Era um blefe, mas funcionou. Al-Rashid ficou visivelmente tenso. Então aceita minha proposta? Perguntou ela. Al-Rashid a estudou por um longo momento. Que tipo de duelo? O tipo que você escolher. Al-Rashid sorriu novamente, mas desta vez havia algo genuinamente sinistro na expressão. Muito bem, espadas, até a morte. Miguel tentou protestar, mas Isadora o silenciou com um olhar. Aceito, disse ela. Isadora, você enlouqueceu? Murmurou Miguel. Você não sabe lutar com espadas. Não, disse ela baixinho, mas você sabe. E há algo que Al-Rashid não sabe sobre mim. O quê? Que eu não pretendo lutar limpo. O duelo foi organizado no salão principal do palácio, com todos os sobreviventes da missão forçados a assistir. Al-Rashid havia escolhido sabres curvos tradicionais e se movia com eles como se tivesse nascido com uma espada na mão. Isadora pegou sua arma relutantemente. Era mais pesada do que esperava, e ela sabia que não duraria mais que alguns minutos, contra um espadachim experiente. Quando eu disser, sussurrou Miguel posicionado entre os prisioneiros, abaixe-se. Al-Rashid assumiu uma postura de combate elegante. Última chance, minha querida. Renda-se agora e farei sua morte rápida. Vá se foder, disse Isadora em português. Al-Rashid atacou. Isadora bloqueou o primeiro golpe por puro instinto, mas a força do impacto quase a derrubou. Al-Rashid era não apenas habilidoso, mas fisicamente muito mais forte. O segundo ataque cortou o ar próxima de sua cabeça, e o terceiro rasgou seu vestido. Ela estava claramente perdendo. Agora, murmurou Miguel. Isadora se abaixou no momento exato em que Miguel, que havia se libertado discretamente de suas amarras, arremessou uma faca através do salão. A lâmina atingiu Al-Rashid no ombro, fazendo-o cambalear. Imediatamente o salão explodiu em caos. Os homens de Davi, que também haviam se libertado, atacaram os guardas enquanto Miguel correu para Isadora. Mas Al-Rashid, mesmo ferido, não havia terminado. Ele se levantou, pegou sua espada e investiu contra Isadora com uma fúria cega. Desta vez ela estava pronta. Em vez de tentar bloquear, ela rolou para o lado,
pegou uma das tochas decorativas da parede e a arremessou contra as cortinas de seda. O fogo se espalhou rapidamente, criando uma distração que permitiu que Miguel chegasse até ela. "Saia daqui!" gritou ele, enfrentando Al-Rashid com uma espada pega de um dos guardas caídos. Mas Isadora não fugiu. Em vez disso, correu para Ana, que estava paralisada no meio do caos. "Ana!" gritou ela. "Ana, olhe para mim!" A jovem se virou, e Isadora viu que havia mais clareza em seus olhos agora. O choque da situação estava queimando as drogas. "Você é a irmã do Miguel?" perguntou Isadora. Ana assentiu. "Ele passou 8 anos procurando por você. 8 anos sem desistir. Ele te ama, Ana, e você precisa ser forte agora." Algo se acendeu nos olhos de Ana. "Miguel", sussurrou ela. "Meu irmão." Enquanto isso, Miguel e Al-Rashid estavam travando um combate mortal entre as chamas que se espalhavam. Al-Rashid era tecnicamente superior, mas Miguel lutava com a força do desespero e 8 anos de raiva acumulada. "Você destruiu minha vida", gritou Miguel, aparando um golpe particularmente vícios. "Roubou minha irmã, arruinou minha família." "Eu apenas peguei o que quis", respondeu Al-Rashid, entre os ataques, como sempre faço. Foi então que Ana se moveu. Ainda cambaleando pelos efeitos das drogas, ela pegou um fragmento de vidro quebrado do chão e se aproximou de Al-Rashid por trás. "Isso é pela minha vida roubada", disse. Ela e cravou o vidro em suas costas. Al-Rashid gritou e se virou, mas o ferimento o deixou vulnerável o suficiente para Miguel terminar o combate com um golpe final. O príncipe caiu de joelhos, depois para a frente, e não se moveu mais. Por um momento, o único som no salão foi o crepitar das chamas. Depois, Hannah começou a chorar. Miguel largou a espada e correu para ela, puxando-a contra si como se ela fosse desaparecer novamente. "Ana", murmurou ele, lágrimas correndo por seu rosto. "Minha Ana, sinto muito, sinto tanto." "Você veio", sussurrou ela. "Depois de todos esses anos, você veio me buscar." "Sempre disse que viria", disse ele. "Sempre." Isadora os observou se reencontrarem, sentindo seu próprio coração se partir e se recompor ao mesmo tempo, mas não havia tempo para sentimentalismo. "Precisamos sair daqui", disse Davi aparecendo ao lado deles. "O fogo está se espalhando e é só uma questão de tempo até mais seguranças chegarem." A fuga do palácio. Foi uma corrida desesperada, através de corredores em chamas e pátios cheios de fumaça. Mas eles conseguiram, todos eles, chegando ao ponto de extração onde helicópteros os esperavam. Quando Dubai finalmente desapareceu abaixo deles, Isadora se permitiu relaxar pela primeira vez em semanas. "Acabou", disse Miguel, puxando-a contra. "Sim, se acabou", concordou ela. 6 meses depois, Isadora estava na varanda da fazenda de Miguel, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. A vida havia assumido um ritmo diferente, mais calmo, mas infinitamente mais rico. Ana estava se recuperando lentamente na melhor clínica particular do Brasil, com terapeutas especializados em trauma, ajudando-a a reconstruir sua identidade. Era um processo longo e doloroso, mas ela estava progredindo. A irmã feroz que havia cravado um vidro em Al-Rashid estava emergindo aos poucos da mulher quebrada, que eles haviam resgatado. Miguel havia oficialmente fechado seu escritório de advocacia, usando os recursos do pai de Isadora para estabelecer uma fundação dedicada ao combate ao tráfico humano. Era trabalho perigoso, mas já haviam conseguido fechar 3 redes menores e resgatar dezenas de vítimas. Quanto a Isadora, ela havia descoberto que ser rica e livre era uma sensação estranha, mas maravilhosa. Havia comprado uma casa na cidade para quando precisassem estar em São Paulo, mas a fazenda havia se tornado seu verdadeiro lar. "Em que está pensando?", perguntou Miguel, se aproximando com 2 taças de vinho. "Em como a vida pode mudar." "Rapidamente", disse ela, aceitando a taça. "Há 1 ano eu era uma prisioneira em uma casa dourada. Agora sou..." "O quê?" Ela sorriu. "Livre. Verdadeiramente livre." Miguel se sentou ao lado dela, puxando-a para mais perto. "E feliz."
imensamente feliz. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas aparecerem no céu escurecido. Miguel, disse Isadora finalmente. Obrigada. Por quê? Por me salvar. Por me mostrar que eu era mais do que imaginava. Por me amar mesmo quando eu não sabia como me amar. Miguel se virou para encará-la. Isadora, você se salvou. Eu apenas tive a sorte de estar lá quando você decidiu lutar. Não, disse ela firmemente. Nós nos salvamos. Juntos. Ele sorriu. Juntos. Para sempre. Para sempre. Quando se beijaram sob as estrelas, Isadora soube que finalmente havia encontrado o que passara a vida inteira procurando sem saber. Não apenas amor, mas parceria. Não apenas paixão, mas propósito. Ela havia começado como lote 42, um objeto para ser vendido ao melhor ofertante. Agora era Isadora Tavares Ferraz. Sim, eles haviam se casado em uma cerimônia simples na fazenda, com Ana como madrinha, uma mulher que havia encontrado sua força e sua voz. E enquanto observava seu marido adormecer ao lado dela naquela noite, Isadora sorriu. Havia descoberto que os contos de fadas realmente existiam. Às vezes, eles apenas vinham disfarçados de pesadelos. No quarto ao lado, Ana estava acordada também, olhando pela janela para o mesmo céu estrelado. Pela primeira vez em 8 anos, ela não sentia medo ao fechar os olhos. Amanhã seria difícil, como todos os dias eram, mas ela tinha sua família de volta, tinha esperança novamente, e às vezes isso era suficiente para recomeçar. A fazenda dormiu em paz, protegida não apenas pelos novos sistemas de segurança que Miguel havia instalado, mas pelo amor feroz de pessoas que haviam aprendido que a verdadeira força vinha não de dominar outros, mas de proteger quem se ama. E se ocasionalmente Isadora acordava no meio da noite com pesadelos sobre leilões e príncipes sádicos, Miguel estava sempre lá para lembrá-la de que era livre, que era amada e que nunca mais seria apenas um número em um catálogo. Ela era Isadora, e isso era suficiente.